Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui nessa manhã para mais uma devocional, nessa manhã do dia 21, né? Que para nós não faz diferença nenhuma agora, parece que é feriado, mas devido ao nosso isolamento, por causa dessa pandemia, nós estamos aqui em casa, né? Como estávamos aqui conversando, para nós é mais um dia comum. E nessa manhã eu quero estar refletindo com você aqui na Palavra de Deus, buscando a direção do Espírito Santo, em mais um texto bíblico que ao longo do tempo tem falado ao nosso coração e nós queremos compartilhar com os amados irmãos da Igreja Batista de Osório, da Igreja Batista de Capão da Canoa e também com todos os nossos amigos e irmãos espalhados aí pelo Brasil afora, né? E até em outros países que têm acompanhado nossos vídeos, que têm acompanhado essas devocionais e os nossos cultos. Deus abençoe o seu dia, que esse dia seja um dia de esperança para você, não seja um dia que você esteja esmorecendo, mas seja um dia que você esteja se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Eu espero que você possa, nesse dia de hoje, continuar confiante em Jesus. A palavra que eu tenho para trazer para nós aqui nessa manhã é uma palavra que você deve refletir sobre a tua condição como um salvo, né? A nossa condição como salvo em Cristo Jesus. A nossa condição como salvo. Eu não sei se você já parou para pensar em onde você estava e agora onde Jesus te colocou, aonde Ele te conduziu, aonde Ele levou você e qual é a tua condição hoje diante de Deus e até diante do mundo. Você precisa refletir nisso, porque muitas vezes a gente está aqui nessa terra olhando para as coisas, né? E a gente esquece de pensar, bom, qual é a minha real condição? Qual é a minha real condição diante de Deus? O que Deus diz que é a minha real condição? Porque uma coisa é Deus dizer, e é o mais importante, é você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus Cristo. Porque às vezes as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, olha, essa condição dessa pessoa não é muito boa. Mas o que Deus diz, isso é que importa. E é nessa reflexão que eu quero levar você nessa manhã, sobre a nossa condição após a salvação em Cristo Jesus. Vamos ler o texto que se baseia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu quero fazer uma leitura com você do versículo de número 4 ao versículo de número 7. Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo de número 7. Diz assim o apóstolo Paulo na minha versão: No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa carta bendita, muito obrigado por esses ensinamentos eternos dados aqui pelo apóstolo Paulo, Senhor, à igreja de Éfeso, e que há 2000 anos atrás ouviu essas palavras e com certeza no meio de uma grande luta, uma grande tribulação que a igreja passava, eles se fortaleceram em Ti, Senhor. E nós agora aqui, Senhor Deus, queremos ser iluminados por essa mesma palavra, para que o Senhor, meu Deus, venha trazer conforto, venha trazer, Senhor, esperança, venha trazer, Senhor Deus, santificação a nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Fica conosco, Jesus, e que o doce Espírito do Senhor me ajude. O Espírito Santo me ajude nessa manhã, inspirando-me a falar aos meus amados irmãos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Bem, amados, a carta aos Efésios, como eu sempre digo, é uma carta muito estudada por mim. Procurei ler várias vezes, já preguei a carta aos Efésios,
prego a carta aos Efésios, cada vez que eu leio a carta aos Efésios, ela me enche de júbilo, porque ela é uma carta verdadeiramente que enche o nosso coração de esperança. E aqui o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja gentílica, né? Uma igreja pagã, que veio do paganismo, né? Uma igreja que veio do paganismo, não uma igreja pagã, mas uma igreja que veio do paganismo, da idolatria, da feitiçaria, do ocultismo, estava totalmente nas mãos de Satanás, conduzida por Satanás, e o evangelho chega naquele lugar de forma maravilhosa e abala a estrutura daquela cidade de Éfeso, onde estava ali o templo da deusa Diana, né? A Ártemis dos Efésios, que era um centro religioso onde vários peregrinos do mundo inteiro iam para lá, né? Várias pessoas iam para lá para adorar aquela deusa. Veja que tem uma similaridade com algumas coisas que acontecem aqui no Brasil também, tudo isso, né? Então, eles iam para lá adorar aquela deusa, aquele local era um local, esse culto era um culto, na verdade era um culto onde a questão sexual, a imoralidade estava envolvida, né? Se você procurar lá na internet depois imagens, né? E procurar lá Diana dos Efésios ou Ártemis dos Efésios, você vai ver uma figura com vários seios, né? Assim. Então, por quê? Porque ela era a deusa da fertilidade. Então, segundo eles, era a deusa da fertilidade. Então, aquele povo enganado, em trevas, chega o apóstolo Paulo naquele lugar e Deus começa a fazer grandes milagres na pregação de Paulo. As pessoas, diz que pegavam os lenços, os aventais de Paulo e colocavam sobre os enfermos, sobre os endemoniados, e essas pessoas saíam. Mas isso era um costume deles, né? Depois Paulo prega o evangelho, diz que eles pegam todos os seus livros de magia e lançam eles lá em praça pública. Aqueles livros valiam muito dinheiro na época, eram muito preciosos os livros eram alguma coisa muito preciosa, porque eram feitos à mão, artesanalmente, né? Com material caro. Então esses livros são queimados, aqueles homens queimam os resquícios da sua vida, dizendo que eles são de Jesus. Nós vemos que o evangelho entrou de uma forma tão poderosa na cidade de Éfeso, mas tão poderosa, que aquele comércio que existia, fazendo nichos, fazendo réplicas daquele templo, fazendo réplica daquela deusa, falsa deusa Diana, né? Na verdade, havia um comércio que vivia daquela religiosidade ali, que viviam, os artesãos viviam de fazer ídolos e fazer cópias daquele templo. Mas as pessoas se converteram, as pessoas saíram da escuridão, vieram para a luz. E nesse momento elas abandonaram tudo isso. Então aquilo perdeu o valor. E ali diz que um homem se levantou ali, né? Um homem chamado Demétrio se levantou ali, fez um grande tumulto, porque ele percebeu que o seu negócio estava indo à bancarrota, o seu negócio já não tinha mais valor. As pessoas já não estavam mais querendo comprar aquilo, porque a verdade veio à tona, a verdade do evangelho, e aí aconteceu ali aquilo que nós chamamos de um verdadeiro avivamento, um verdadeiro despertamento do Espírito Santo dentro de um lugar. É quando Deus sopra o seu Espírito naquele lugar, e aquele lugar ele é vivificado. E Paulo fala isso aqui nessa carta, quando ele diz: ele vos concedeu vida, ou vos vivificou, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Paulo está dizendo: olha o que Deus fez aí por vocês, Efésios, foi uma coisa maravilhosa. Ele mudou a estrutura da sociedade de vocês. Então é isso que o evangelho faz quando chega com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo lá nos lugares onde as pessoas estão em trevas. É isso que nós temos que orar pelo nosso Brasil, irmãos. É isso que nós temos que pedir pelo nosso Brasil. Esse sopro do Espírito Santo acontecendo agora nesse momento, tirando o nosso povo da idolatria, tirando o nosso povo da escuridão, tirando muitas igrejas e muitos crentes que ainda não, apesar de estarem dentro da igreja, não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, estão ainda amarrados a dogmas de homens, a ilusões, a misticismos. Mas esse não é o meu tema. Eu quero dar só um pano de fundo para você aqui nessa manhã, para que você entenda um pouquinho do que nós vamos falar dentro do contexto do livro de Éfeso. Então o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, ele vai falar sobre a nova condição dos Efésios. Aonde eles estavam é onde eu relatei para vocês, que é a radiografia de todo o coração da humanidade, entregue às suas paixões, como diz
Eu já preguei no domingo, entregue, lembre sempre disso, entregue as suas paixões, né? E Deus foi misericordioso e mandou o missionário Paulo naquele lugar, o apóstolo Paulo, pregador da justiça, e ele foi lá e pregou, e o Espírito Santo salvou os seus escolhidos naquele lugar. E agora Paulo está escrevendo essa carta dizendo para eles, olha, eu vou falar para vocês aqui sobre a vossa nova condição após a salvação em Cristo Jesus. E como isso serve para nós, irmãos? Como isso serve para nós? É a mesma coisa que serviu para os Efésios, serve para a igreja de hoje. Porque é isso que aconteceu conosco. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos perdidos. E o Senhor misericordioso, glorioso, gracioso, amoroso, veio nos buscar. E nos salvou. E nos colocou em outra condição. E aí é que você precisa meditar comigo nessa manhã. Que condição é essa? Que condição essa Paulo vai falar? Que condição é essa? Porque muitas vezes a gente está olhando, as pessoas olham para nós, como eu falei naquela pequena introdução, as pessoas olham para nós e falam, olha, a condição desse homem é muito boa. Olha só como ele está bem, olha que ele veste boas roupas, ele tem um bom carro, ele tem uma família bonita, os seus filhos são filhos que estão prosperando na vida. Olha para a condição desses homens. Nós olhamos segundo a aparência. E achamos, e não somente achamos, nós afirmamos pela aparência que a condição das pessoas são boas ou más. Às vezes olhamos para outro tipo de pessoas, desdenhamos e dizemos, a condição dessa pessoa é deplorável. Mas como Samuel entrou ali para escolher um rei segundo o coração de Deus, e olhou para o homem bonitão, né? Filho de Jessé, um primogênito, grande, maior do que todos, um guerreiro. E ele falou, com certeza o Senhor escolheu, foi esse. E o Senhor o repreendeu, dizendo, não olhe para a condição dele, não olhe para a estatura dele, não olhe para a beleza, para a formosura, não olhe para aquilo que você está pensando a respeito dessa pessoa. Não é ele. Ele não está na condição que eu quero. Ele foi buscar alguém na condição que ele queria, que nem estava presente, estava lá. O pai dele não achou ele nem digno de estar ali naquele momento. Falou, isso não tem nada a ver contigo, fica lá no pasto, lá com as ovelhas. Vai cuidar da tua vida lá. Isso aqui não é para você. Isso aqui é para os teus irmãos. Mas era com ele que Deus queria tratar. E era com ele, e era aquele homem naquela condição que Deus estava chamando para uma nova condição. A condição de fazê-lo um rei, um guerreiro. Que através dele viesse a dinastia de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, que condição que Paulo diz que agora a igreja está, que você está, que eu estou? Ele diz aqui que no versículo 6, é onde eu quero nessa manhã meditar, deixando um pouquinho de lado o contexto, meditar nisso. Paulo diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos lugares celestiais. Essa é a condição da igreja de Éfeso que Paulo estava dizendo. Vocês agora, Efésios, que antes adoravam ídolos mortos, que antes estavam servindo a Satanás, que antes estavam no ocultismo, no misticismo, na ignorância, nas trevas. Deus pegou vocês, salvou, vivificou, transformou os vossos corações e ele entronizou. Como eu gosto dessa versão King James, como ela é próxima do texto original, como é maravilhosa. Ele diz, ele entronizou vocês, colocou vocês ali. Aonde? Que reino é esse? Na terra? Não. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí eu paro e penso na oração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando estava se despedindo dos seus discípulos, no capítulo 14 de João, quando ele ora, Pai, que aonde eu estiver, que eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória. Então, nos lugares celestiais, a nossa condição após a salvação em Cristo Jesus é nos lugares celestiais. Mas o que significa isso, pastor? O que significa? Quando eu penso nos lugares celestiais, eu penso lá nas nuvens, né? Eu penso
além dos planetas, é alguma coisa cósmica. Sim, realmente. Os povos antigos, eles dividiam os céus, né, em três partes, né? Eles falavam o primeiro céu, que era o céu atmosférico, das nuvens, aqui na atmosfera terrestre. Eles falavam do céu das estrelas e dos planetas. E eles diziam o terceiro céu, onde habita o Senhor acima de todas as coisas, acima de toda criatura, acima de toda a criação. E é lá que Paulo está dizendo que a igreja já está. Que não que ela vai chegar, mas que ela já está lá. Que o verdadeiro cristão, salvo pela graça de Deus, em Cristo Jesus, já está. Mas o que significa isso? Em primeiro lugar, Paulo diz que o que significa regiões celestes, os lugares celestiais, entronizados nos lugares celestiais, é que nós não pertencemos mais ao mundo. Que a igreja de Jesus não pertence mais ao mundo. Que você não é mais um cidadão desse mundo. Apesar de ser brasileiro, apesar de ser patriota, apesar de você estar vivendo nesse país, nesse momento, a igreja de Jesus, espalhada na face da terra hoje, os santos vivos que estão espalhados pela face da terra hoje, que representam os discípulos de Jesus, eles não pertencem mais ao mundo. Que mundo é esse? Ao mundo, ao sistema, a essas coisas que controlam esse mundo. Nós não somos pertencentes mais a isso. Antes estávamos nisso, os efésios estavam nisso, mas agora eles não estão mais. Paulo está dizendo agora não. Vocês não pertencem mais ao mundo, não tem nada a ver mais esse mundo com vocês, apesar de vocês viverem nele, apesar de vocês estarem nele. Jesus orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, os livre do maligno. Então não pertencemos mais ao mundo, amado. Não pertencemos mais ao mundo. É o primeiro ponto que você precisa entender. Pastor, mas as coisas estão deteriorando, mas eu não pertenço mais a esse mundo. Lógico que eu não tenho que ter um coração egoísta porque as coisas estão dando errado para as pessoas. Eu tenho que estar pronto para ajudar, mas eu tenho que entender que eu não posso. Na verdade, esse mundo está destinado à destruição. Esse mundo está destinado, como Pedro diz, aos elementos se desfazerem. Esse mundo está morrendo, esse mundo está enfermo pelo pecado. Paulo diz na carta aos Romanos que a criatura geme, esperando, na verdade, esperando a redenção. Mas eu não pertenço mais a isso. E qual deve ser a minha atitude não pertencendo mais a isso? É não me envolver com essas coisas. Porque a minha pátria agora é outra. Eu estou, na verdade, elevado e entronizado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas o segundo significado, né? O segundo significado nos lugares celestiais, a nossa condição após a salvação nos lugares celestiais significa, é que nós não estamos mais no controle do diabo. Que coisa maravilhosa, nós não estamos mais no controle do diabo, ele não tem mais poder sobre nós. Porque nós não fazemos mais parte do mundo, nós estamos nas regiões celestes, nós estamos em Cristo Jesus, já lá. Então, não estamos mais no controle. Ele pode nos tentar? Pode, ele faz isso. Ele pode, porque ele está no reino dele, se a terra é o reino dele, e ele pode nos tentar? Pode. Sim, Pedro diz lá, né? Que nós devemos, na verdade, nos vigiar, estarmos preparados, e é interessante que essa palavra ele fala para os jovens, né? Ele fala para os arrogantes, para os soberbos, né? Ele diz, olha, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Então ele pode bramar, né? Ele pode te tentar, ele pode dizer para você que Deus não te ama, ele pode tentar usar de todos os seus artifícios, mas ele não pode mais controlar a sua vida. Ele não tem mais o controle sobre a sua vida. A sua vida agora está sob o controle de Deus, que te resgatou, que te vivificou, que te tirou daquela condição. Veja que anteriormente a esse texto que nós estamos lendo aqui, do versículo 4 ao versículo 7, olha o que Paulo diz a respeito daqueles efésios. Ele diz assim, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele diz, nos quais andastes no passado,
conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, essa era a condição nossa, essa era a condição dos Efésios, essa era a condição que a igreja anteriormente estava, antes de você vir para o corpo de Cristo, antes dele te entronizar nas regiões celestiais. Mas agora não. No momento que você foi entronizado em Cristo nas regiões celestes, você não está mais no controle do maligno. Deus te tirou dessa esfera de controle. Ele tirou o controle do diabo. Ele pode fazer você cair, sim. E muitas vezes nós caímos, queridos. Mas nós somos como aqueles lutadores. Eu sempre gosto de usar essa ilustração. Nós somos como aqueles lutadores, né, de UFC. Você tem um inimigo ali, você tem um combatente que vai querer te derrubar. E você vai lutar. Você vai lutar. E de repente você está preparado, você se preparou porque ele quer te subjugar, ele quer te amarrar, ele quer te imobilizar, ele quer te nocautear. Porque esse é o objetivo na luta. E você está preparado, mas de repente você dá uma bobeira, de repente você perde a concentração, de repente você relaxa em meio ao combate e você recebe lá uma pesada bem no queixo, né? E aí você vai à lona. Ou você recebe lá uma chave que fica imobilizado ali e você fica ali na lona e você foi derrotado. O que acontece com aquele lutador? Ele foi imobilizado, ele perdeu a luta. Mas ele desistiu? Não. Ele vai voltar para o seu local de treino, ele vai rever os seus erros, ele vai ver onde ele caiu, ele vai fazer aquilo que Jesus pede para a igreja de Laodiceia fazer. Ele diz: olha, eis que castigo e repreendo aquele que vos ama, sede zeloso e arrepende-te. Então o guerreiro, ele volta lá para o seu ginásio, para os seus treinos, ele vai treinar mais forte, e ele não vai ser subjugado não, ele continua, ele volta para o campo de batalha. Isso que significa ser um cristão. Um cristão não é alguém que foi subjugado pelo diabo e agora está a serviço do maligno. Não, ele não consegue mais andar na malignidade. Ele não consegue mais não amar a Deus, não amar o seu próximo. Ele pode perder alguns combates, sim, mas ele não pode ser dominado. E é isso que Paulo está dizendo que aconteceu quando ele nos colocou nas regiões celestes, nos lugares celestiais. Nós não estamos mais no controle do diabo, nós não pertencemos mais ao mundo, em primeiro lugar, que significa os lugares celestes. Nós não pertencemos mais ao mundo. E nós também não estamos mais no controle do maligno, do diabo. Você pode se alegrar nessa manhã com essa palavra, porque é uma palavra que traz conforto ao meu coração. Não pertenço mais a esse mundo. Quando as coisas dizem: não, eu não pertenço a essas coisas, eu não faço parte disso, eu não tenho parte nessas coisas. O meu reino, o reino do Senhor Jesus Cristo não é desse mundo. Jesus não me prometeu coisas boas nessa terra. Ele falou o contrário, ele falou que aqui teria aflições, mas ele mandou eu ter bom ânimo. Ele mandou eu acreditar que ele venceu, e porque ele venceu, eu sou mais que vencedor nele. Então eu não pertenço mais a essas coisas. Eu também não estou mais no controle do diabo. Isso significa estar nos lugares celestes. Em terceiro lugar, quando o apóstolo Paulo usa a expressão nos lugares celestiais em Cristo para dizer aonde a igreja se encontra e mostrar a condição após a salvação em Cristo Jesus da igreja, ele está dizendo que nós agora pertencemos ao reino de Deus. Que nós agora saímos do reino das trevas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no texto que eu li para vocês aqui, né? Anterior, versículo 5 do capítulo 2, versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, né? Ele diz assim: vocês estavam atuando onde vive o espírito da desobediência. Ele diz assim: anteriormente, versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, todos nós também caminhávamos entre eles, entre os filhos da desobediência, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Então, agora não. Agora não. Ele diz: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, com Cristo, estando nós mortos em nossos pecados. Portanto,
pela graça sois salvos. Nós precisamos meditar nisso, porque nós muitas vezes esquecemos a que reino pertencíamos, de que lado nós estávamos, e o nosso Salvador foi lá, arrancou o escudo do maligno, do valente, despojou ele, arrancou a armadura dele, entrou lá no seu reino, subjugou, saqueou aquele lugar e retirou os seus que estavam lá e conduziu eles para o seu reino. Então nós agora pertencemos ao reino de Deus. Aqui nós precisaríamos ter, seria uma pregação aqui para cada tópico desse, né? Primeiro, uma pregação sobre não pertencermos mais ao mundo, uma pregação por não estamos mais no controle do diabo e uma pregação para que pertencemos agora ao reino de Deus. Mas eu quero estar sendo sucinto nessa manhã. Quem sabe a gente prepare algo numa sequência para você aqui, para que a gente possa entender melhor essas coisas. Você precisa entender agora de manhã que essa é a sua nova condição. Você não pertence mais ao mundo, você não está mais no controle do diabo, e você agora pertence ao reino de Deus. E que reino é esse? É o reino das bem-aventuranças. É o reino da felicidade. É o reino de ser muito feliz. É o reino de ser bem-aventurado. Sabe por quê? Porque Jesus diz lá qual é a condição de um discípulo no reino. Se você quer saber disso, vá lá para Mateus capítulo 5 e leia todas as bem-aventuranças. Você vai ver que aquela é a condição. Se você quer ser feliz, aquela é a condição do homem de Deus, da mulher de Deus. É naquela posição e naquela condição que Jesus colocou os seus discípulos. Pobres de espírito, ou seja, dependentes de Deus, que choram pelos seus pecados e choram pelo pecado dos homens. Essa é a condição. Que têm sede e fome de justiça, que são misericordiosos, que são puros de coração. Essa é a condição que Jesus colocou os seus discípulos, a igreja dele. Pertencemos ao reino de Deus. Estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em quarto lugar, o significado de nos lugares celestiais, da nossa nova condição após a salvação em Cristo Jesus, é que agora nós estamos sob o domínio do Espírito Santo. Oh, coisa gloriosa! Estamos sob o domínio do Espírito Santo. Voltemos um pouquinho, novamente no capítulo 2, que é o contexto dessa chamada aqui. No versículo 2, ele diz: nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Existe um espírito, e você sabe quem é esse espírito? O espírito maligno, o espírito do mal, que está atuando daqueles que vivem na desobediência, que são contrários a Deus, que não recebem o Evangelho. Era ali que nós estávamos controlados, era ali nesse domínio que nós estávamos. Mas Paulo agora está dizendo para eles o seguinte, Efésios: além de vocês não pertencerem mais ao mundo, não estarem mais no controle do diabo, pertencerem ao reino de Deus, vocês agora estão sob o domínio do Espírito Santo, não mais sob o Espírito que habita nos filhos da desobediência. Agora não. Nós estamos, irmãos, eu, você, a igreja, estamos sob o domínio do Espírito Santo. E o que é o domínio do Espírito Santo? O domínio do Espírito Santo é a doce influência de Cristo em nós. O domínio do Espírito Santo é lutar contra a nossa carne, a nossa natureza humana, subjugando essa natureza que nunca se subjugará a Deus, somente será destruída do túmulo e vai para o túmulo blasfemando contra Deus. O velho homem vai para o túmulo blasfemando contra Deus, mas o novo vai se renovando. E ele se renova como? Ele se renova pelo Espírito Santo. Ele se renova com a doce influência do Espírito Santo. Nele é produzido o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o domínio que nós estamos agora. Estamos sob o domínio do doce Espírito de Cristo. É Ele que nos faz acordar aqui pela manhã. É Ele que nos faz vir aqui
e fazer essas lives aqui, falar para você dessas coisas, experimentar e falar para vocês que na verdade essas coisas estão postas para nós, que essa é a nossa condição atual. Por mais que as pessoas olhem para nós e nos achem miseráveis, que nos achem fanáticos, que nos achem pessoas tacanhas, pessoas incultas, pessoas que não olha, esses cristãos na verdade são os fanáticos, religiosos. Por mais que eles pensem tudo isso de nós, eles pensam isso porque eles estavam como nós, controlados pelo Espírito, pelo príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Mas nós não, nós entendemos isso. Nós oramos por eles, porque nós estamos sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Você pode agradecer a Deus nessa manhã por isso, querido, porque essa é a tua condição hoje. Eu louvo a Deus porque com todas as minhas fraquezas, eu acredito firmemente que se eu estou aqui diante de uma câmera, com a Bíblia aberta, com as minhas anotações aqui do meu lado, as reflexões que fiz, é porque esse Espírito tem dominado, estamos sob a influência dele. Em quinto lugar, nos lugares celestiais que Paulo está dizendo, da condição após a salvação em Cristo Jesus, ele está falando que nós estamos numa esfera e que nos achamos agora perto de Deus. Jesus nos aproximou do Pai. Jesus abriu a porta do céu para que nós pudéssemos entrar na condição de filhos pelo seu sangue. Nos lugares celestes significa que nós estamos mais perto de Deus, já estamos perto de Deus. Não vamos chegar perto de Deus, já estamos perto do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amoroso, bondoso, justo, santíssimo. Quando eu penso na santidade desse Deus, eu tenho que andar com a minha cabeça baixa, eu tenho que andar verdadeiramente com muito temor e temor. Quando eu penso na santidade desse Deus, eu tenho que andar em humildade diante dele e diante dos homens. Essa é a minha condição. Eu estou agora numa esfera em que nos achamos perto de Deus. Deus não está longe. Deus não está longe de nós. Por mais que o diabo venha e ele continua vindo, como eu disse para vocês. Por mais que ele continue vindo dizendo, olha, Deus te abandonou, Deus te largou. Não, Deus me transportou para as regiões celestes, diabo. Deus me tirou do mundo. Deus me fez não pertencer mais a esse mundo. Eu não estou mais sob o teu controle. Eu pertenço agora ao reino de Deus, e eu estou sob a influência do domínio do Espírito Santo, e agora eu estou numa esfera em que eu me acho mais perto de Deus. É isso que a minha fé diz, eu estou mais perto dele, apesar de minhas fraquezas, apesar de meus erros e meus pecados. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e é nesse sangue que eu confio. E por último, meus irmãos, para que não avancemos, porque eu penso que teríamos tanto material aqui para falar muitas horas. Estar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, estar numa nova condição após a salvação em Cristo Jesus, significa também que nós já conhecemos algo da vida celeste, mesmo nesse mundo tenebroso. Nós já conhecemos algo. Nós já conhecemos um pouco do gozo, da alegria, da paz, da esperança. Nós já conhecemos algo da vida celeste, mesmo ainda estando aqui. É isso que significa estar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, já conhecemos algo. Já conhecemos. Você não pode dizer que não conhece algo do céu, algo da vida celestial, algo que o Espírito Santo está dizendo para você que será. Se você é um cristão salvo em Cristo Jesus, que tem passado por lutas e tribulações, essa é a tua condição. Mesmo aqui na terra, você pode ainda ter alegria. Você pode ter alegria no Espírito Santo. Você pode ter alegria de saber que já tem um conhecimento do que será essa grande alegria celestial, mesmo estando com os pés aqui ainda. E essa
são 6 condições, 6 revelações, né? 6 iluminações sobre a questão da igreja nos lugares celestes. Em primeiro lugar, não pertencemos mais ao mundo. Em segundo lugar, não estamos mais no controle do diabo. Em terceiro lugar, pertencemos ao reino de Deus. Em quarto lugar, estamos sob o domínio do Espírito Santo. Em quinto lugar, estamos numa esfera em que nos achamos perto de Deus. E por fim, já conhecemos algo da vida do céu, mesmo ainda estando nesse mundo tenebroso. Foi isso que Jesus fez por nós. Então, a tua condição é essa. Quando alguém vir perguntar sobre a sua condição, quando alguém vir perguntar em como você está, você diga para ele: olha, eu estou bem porque eu não pertenço mais ao mundo, eu não estou mais no controle do diabo, eu não pertenço mais, na verdade, a essas coisas, eu já pertenço ao reino de Deus. A minha condição, eu estou muito bem, eu estou sob o domínio do Espírito Santo. Eu estou bem porque eu estou numa esfera em que eu me acho agora muito mais perto de Deus. Eu estou muito bem, sabe por quê? Porque eu já conheço algo da vida do céu, mesmo estando aqui na terra. Essa pessoa que vai ouvir você falar essas coisas, ela vai ficar impressionada. Vai falar: esse homem ficou louco, essa mulher ficou louca. Mas é assim mesmo. Deus chamou as coisas sábias desse mundo de loucas. E as coisas loucas que o mundo chama, Deus chamou de sábias. Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. E que você reflita nessas palavras dessa manhã. E se alegre. Alegre o teu coração em Cristo Jesus. Fique feliz com o Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, meu Deus. Porque aquilo que o Senhor fez com os Efésios é aquilo que o Senhor continua fazendo em todos os séculos. Obrigado, meu Deus. Obrigado por não pertencermos mais ao mundo, não estarmos mais no controle do diabo, mas nós pertencermos, Senhor Deus, ao Teu reino, a estarmos sob o domínio do Teu Espírito Santo, a estarmos numa esfera em que nós achamos mais perto do Senhor, e por o Senhor estar nos dando um conhecimento de algo dessa vida do céu, mesmo aqui nesse mundo, Senhor. De lágrimas, de trevas, de angústia, de morte, de destruição. Mas nós já estamos desfrutando, mesmo estando nessa esfera, nós já estamos desfrutando e conhecendo algo dessa glória celestial. Obrigado, meu Deus. Abençoa os meus irmãos que estão ouvindo e vendo essa devocional nessa manhã. Que o coração deles se encham de esperança nessas palavras. E eles possam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fortaleça a tua semana, te guarde, te proteja. Amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui novamente com mais uma devocional. Fica com Deus e tenha uma semana na presença do Espírito Santo.